título do nosso trabalho é O Conceito Espectral de Realismo. Primeiro eu queria agradecer e parabenizar a organização desse evento. Para mim é uma grande honra poder apresentar no primeiro Congresso Brasileiro de Filosofia da Ciência. Meu nome é Marcos Souza, eu tenho graduações em Medicina e em Filosofia, mestrado e doutorado em Medicina, e sou doutorando em Filosofia pela UFMG. Meus orientadores são Abílio Rodrigues e Túlia Aguiar. Se vocês olharem essas três revisões da enciclopédia da Universidade de Stanford, da Plato, vocês vão ver que existe uma certa demanda assim, por uma posição intermediária. Existem alguns autores que defendem posições intermediárias entre realismo e antirrealismo, exatamente porque são posições que estão extremos do espectro conceitual que dificultam a gente expressar, por exemplo, o realismo sem ser ingênuo. Então, o nosso objetivo ele é mostrar que o nosso acesso ao real é melhor expresso por um contínuo epistemológico dinâmico. Nós acessamos proporções do real. Então, um realismo em graus. O âmbito de pesquisa científica, ele se dá sob incerteza. Se não houvesse incerteza, não haveria pesquisa. E isso acontece porque o conhecimento ele surge sob informação incompleta. Tanto a nossa percepção, quanto a nossa cognição, quanto os nossos instrumentos, eles são limitados. A pesquisa ela começa na dúvida e não na certeza. Quando um paciente me pergunta sobre a eficácia de um tratamento medicamentoso ou cirúrgico e o risco, eu não consigo respondê-lo com proposições verdadeiras ou falsas. Eu consigo responder com graus de plausibilidade. Então, é preciso deixar clara essa distinção entre o âmbito cotidiano e o âmbito de pesquisa, que a gente está lidando com a incerteza. Preciso definir também a diferença entre possibilidade, plausibilidade e probabilidade. A possibilidade ela é teórica, a gente pensar se uma coisa é possível, sim ou não, uma possibilidade lógica. A plausibilidade ela depende de uma corroboração por evidências. E essa corroboração por evidências, ela se dá em graus de qualidade da evidência. A probabilidade, ela foi defendida como uma medida de plausibilidade por Jaynes, e ele mostra de uma maneira matemática muito elegante que é possível construir uma escala na reta real de plausibilidade de forma que essa escala seja coerente para avaliar os graus de plausibilidade. Então, além dessa distinção, é importante distinguir a origem das hipóteses e a origem das proposições evidenciais. As proposições hipotéticas, elas surgem de conjecturas, elas podem ter base evidencial, elas podem ter base intersubjetiva, mas elas são formuladas na cognição humana. Então, quando elas vão para o âmbito da linguagem, a gente não faz mais distinção entre a linguagem e a hipótese, mas a origem cognitiva ela precisa de ser ressaltada. Enquanto que a origem das proposições evidenciais, elas estão ancoradas não em uma conjectura dentro da nossa mente. Mesmo que a gente esteja usando conceitos
que exista uma certa subdeterminação, as proposições evidenciais elas são ancoradas em observação e experimentação. E a distinção entre observáveis e não observáveis, ela ajuda a entender que essa migração ela é gradual. Tanto na pesquisa ao nível microscópico, né, de átomos, de elétrons, quanto na pesquisa clínica que a gente faz, a gente usa desfechos substitutivos, ou seja, a gente usa desfechos que funcionam como marcadores de um outro objeto de pesquisa. E isso faz com que a gente detecte indícios de algo que é hipotético, né? Então, a transição de hipótese para evidência, ela é gradual, porque a gente não está detectando, em algumas pesquisas, a evidência sobre um objeto de pesquisa que seja completo. A gente está procurando indícios, pistas, sinais, desfechos substitutivos, sinais indiretos. Então, esses sinais de que aquele objeto deve existir, eles constituem um espectro de gradação. E esse problema da gradação, ele se encontra também nos observáveis. Porque o nosso acesso ao que é observável, ele é mediado pela estrutura perceptiva do nosso corpo. Nós não percebemos todas as ondas eletromagnéticas, nós não percebemos todas as ondas sonoras, né? A nossa escala tátil, ela depende de uma escala temporal-espacial. Então, a gente está lidando com proposições evidenciais que têm origem em observação e experimentação, e isso vai dar um valor semântico diferente de plausibilidade para essas proposições. O valor semântico ele não vai se encontrar só na linguagem. O que causa o valor semântico da proposição evidencial está ancorado em observação e experimentação. Então, a semântica de proposições ela precisa ser modificada aqui, nessa linguagem, uma mudança sutil de 0 ou 1 para 0 a 1. Então, a gente está construindo aqui uma linguagem L para falar sobre o realismo graduado, que inclui a probabilidade. Ela é uma medida de plausibilidade na reta real entre 0 e 1, e inclui modelos como mediadores, modelos de distribuição, modelos de regressão. Então, a probabilidade ela é inserida nessa linguagem como uma inferência indutiva, e a lógica ela vai entrar nessa linguagem nos casos limites de alta certeza. Quando as probabilidades estão muito próximas de 0, próximas de 1, a gente pode usar a lógica clássica, né? E as lógicas paraconsistentes nos casos intermediários, em que a gente tiver evidências contrárias e evidências favoráveis próximas da probabilidade de 50%, né? Ou seja, a gente tem mais ou menos as mesmas probabilidades contra e a favor. Então aí precisa de lógicas paraconsistentes. Então, essa escala de plausibilidade, né, inspirada em Polya, Cox e James, a probabilidade expressa plausibilidade, não verdade metafísica, e o conhecimento é graduado e revisável. Os modelos, eles entram nessa linguagem, né, como construções autônomas, né, como mediadores entre as teorias e as evidências, segundo Morgan e Morrison. E um modelo ele é confiável quando diferentes pesquisadores, utilizando métodos independentes, convergem para previsões compatíveis.
E para isso a gente precisa do princípio da calibração intersubjetiva. Uma proposição evidencial, ela se dá em diferentes níveis de plausibilidade, porque ela se dá em diferentes níveis de qualidade de evidência, né? A gente precisa de replicação independente, convergência metodológica, de desempenho preditivo, de redução progressiva da incerteza. Então, o padrão de referência depende de critérios metodológicos reprodutíveis. As hierarquias de evidência organizam graus de confiança. Não é olho de Deus, não é acordo social, não é verdade absoluta também. São graus de plausibilidade. Então, nós não estamos dizendo que a realidade é graduada, mas o nosso acesso a ela, sim, é graduado. Por isso, precisamos de uma linguagem que expresse graus de realismo. As objeções a essa teoria, né? É o problema da indução, porque esse movimento de partir de evidências contingentes para fazer afirmações mais gerais, né? É um movimento indutivo, né? E a indução ela é realmente falível, a gente não nega isso, mas toda a ciência ela é construída assim, e a ideia de que os graus de qualidade de evidência aumentam a nossa confiança, ela é um paliativo contra esse problema da falibilidade da indução. Além disso, tem uma solução proposta por Gerhard Schurz, recente, que é a meta-indução. Ou seja, a gente avalia os procedimentos que têm maior taxa de sucesso e utiliza esses procedimentos como ferramentas, né? A outra crítica é a crítica de Laudan, né? Que é ele escreveu esse artigo, uma confutação sobre o realismo convergente, porque nós estamos propondo aqui um certo realismo convergente em graus, né? O problema é que o Laudan ele usa essa linguagem binária que impede admitir que o progresso ele ocorre como calibração, como modelos e não como verdade absoluta. Mas existe uma convergência em graus, né? O Laudan foi interpretado como um pessimista indutivo no seguinte sentido, assim: se as teorias indutivas passadas fracassaram, então as teorias indutivas atuais também podem fracassar. O problema é que esse fracasso das teorias ele está descrito pelo Laudan de forma binária, né? Ou uma teoria verdadeira ou uma teoria falsa, né? A teoria do flogisto, por exemplo, ela hoje é considerada teoria falsa, mas ela tinha elementos explicativos ancorados em observação. Então, alguns elementos da teoria não eram falsos, né? Então, o que vai acontecendo é uma calibração, é um ajuste. Uma teoria nova não abandona totalmente aqueles contextos explicativos de uma teoria antiga, como acontece, por exemplo, com a teoria de Newton e a teoria da relatividade. A subdeterminação ela é uma crítica importante, né? Porque se eu estou falando que probabilidade é linguagem, e se a linguagem muda com o tempo, né? Nós não estamos observando uma realidade atemporal, né? Existe ainda algum grau de subdeterminação nessa teoria, mas ela é reduzida por convergência metodológica, exatamente pela questão da calibração intersubjetiva. E o Hacking tem um bom argumento para isso, né? Quando a gente está intervindo em elétrons, em átomos, a gente está fazendo intervenções no real, né? Mas também, por outro lado, nós não concordamos com o estruturalismo ontológico forte de French e Heller,
né, que como se a gente estivesse sempre fazendo uma aproximação matemática, uma descrição do mundo como se a estrutura da matemática que a gente expressa fosse a estrutura do mundo, né? Esse estruturalismo ele é muito forte, por isso que a gente precisa de um realismo mais graduado, né? Os nossos modelos, eles são bastante apropriados em determinados contextos, mas existem modelos diferentes para contextos diferentes, né? Então, não é um estruturalismo ontológico forte. O espectro não é apenas uma escala de plausibilidades subjetivas, né? Os graus de realismo não são as probabilidades. As probabilidades elas são a medida, a reta de uma escala de plausibilidades, né? Agora, o que dá realismo, né, para as nossas para esse projeto de realismo espectral é a calibração intersubjetiva, são procedimentos de observação e de experimentação, em que a gente acessa proporções do real, né? O objetivo da ciência ele é reduzir a incerteza. O, o realismo ele é gradual e probabilístico porque a escala de plausibilidade, a escala de qualidade das evidências é que dá esse acesso a essas proporções do real. Então, como explicar o milagre de Putnam? Né? O Putnam falou isso, que seria um milagre o sucesso da ciência se a gente não estivesse acessando o real. Né? Mas a ciência ela funciona com indução, probabilidade e calibração intersubjetiva. É esse que é o procedimento científico. Então nós estamos explicando o milagre de Putnam. O realismo deixa de ser uma posição binária e torna-se um processo contínuo de quantificação de uma estimativa, de uma proporção do real, a partir de sua proporção acessível intersubjetivamente. Muito obrigado.